Vamos lá então, minha gente. Tô fazendo esse vídeo de novo porque eu tive algum problema com ele no YouTube, enfim, algumas pessoas não estavam conseguindo assistir, então tô fazendo ele de novo. E hoje eu quero falar de videoclipes que tem histórias que podem ensinar alguma coisa pra gente que quer criar as nossas próprias histórias, seja em livros, roteiros, enfim. Eu quero começar falando do clipe desse artista que eu não sei falar o nome, né? AVC, né? Não sei, mas é esse artista que tá aparecendo aqui na tela. A música é I Could Be The One. E esse clipe tem um roteiro muito bem escrito. Os 40 primeiros segundos do vídeo são suficientes para eu entender quem é a personagem da história e quais são os conflitos dela. Nesses 40 segundos iniciais você vê uma personagem passando por situações diárias que se repetem, né? Um despertador toca todo dia às 6 da manhã, ela levanta, escova o dente, ela vai pro trabalho onde um monte de gente, onde uma pessoa joga um monte de pasta na mesa dela, ela compra sapatos num site qualquer, ela volta pra casa e dorme, e é isso. E nessas cenas, entre essas cenas, aparece ela marcando dias no calendário para mostrar pra gente que tá assistindo o quanto isso se repete e em quantos dias isso se repete. Quer dizer, a vida dela é realmente um saco, né? Porque aquilo se repete todo santo dia. E o interessante, que eu acho que vale pra gente que quer contar a história, é você reparar na mudança dessa personagem enquanto essas coisas vão se repetindo. No início, ela acorda, ela bate no despertador, acorda, vai escovar o dente, tá no trabalho, enfim, normal. Só que ela vai mudando de comportamento, ela vai começando a ficar irritada com aquilo, então ela começa a escovar o dente de um jeito muito estranho, ela começa a bater no despertador de um jeito assim violento, porque ela tá de saco cheio no trabalho, a pessoa deixa as pastas na mesa dela, ela tipo começa a bater com o telefone em cima da mesa. E é muito interessante porque você vai observando essa personagem se enchendo da própria vida, de saco cheio da vida que ela tem, através não de diálogos, não de falas, não de ela falando, ah meu Deus, que saco a minha vida, mas de atitudes, né? É muito interessante quando, em vez de você verbalizar uma coisa ou simplesmente entregar isso pro telespectador ou pra pessoa que tá lendo a tua história, em vez de você entregar isso de mão beijada, entregar o que o personagem tá pensando, você simplesmente mostra em atitudes. Você deixa que a pessoa que está lendo ou vendo aquela história chegue à conclusão, né, de que aquela personagem está sentindo isso ou aquilo. Então nesse clipe eu acho muito interessante isso. O roteirista trabalhou aquela história de uma maneira que você vai acompanhando a angústia da personagem crescendo e vai se angustiando junto com ela em 40 segundos. Uma coisa interessante também de destacar depois desses 40 segundos de repetições em que você já entendeu que a vida dela é uma droga, vem um diálogo, um diálogo curto no refeitório da empresa, em que ela e uma amiga estão almoçando e estão conversando, e é um exemplo excelente de um diálogo bem colocado, um diálogo que não tá ali por nada, um diálogo que não tá sobrando, não. É um diálogo que foi pensado e que é a cereja do bolo para fechar aqueles 40 segundos e você entender o que ela tá pensando, o que ela tá sentindo. E ele é um diálogo engraçado e ao mesmo tempo deprimente, então é ótimo. A amiga dela, ela fala pra amiga dela, acaba desabafando, nossa, eu odeio minha vida. E a amiga dela fala assim, deve ser porque você engordou, né? E aí empurra pra ela uma revista, essas revistas de emagrecimento, com dicas de emagrecimento, e aí você vê, e aí tipo a cara dela, tipo, nossa, que merda de vida mesmo. Então é muito legal assim, porque esse diálogo serviu não só pra você entender mesmo que a vida dela é uma droga, mas também para entender que ela é uma espécie de ovelha negra ali no lugar onde ela vive, né? Entre as pessoas com quem ela convive. Então isso ficou muito legal. Esse diálogo ajudou também a dar essa sensação de estranhamento, do tipo, nossa, ela realmente é a única ali naquele ambiente que tá pensando dessa forma e tá sentindo essas coisas, o que deixa a personagem ainda mais interessante, na minha opinião. Então é um bom exemplo de diálogo pra gente copiar. Não copiar o diálogo em si, claro, mas a ideia, né, de você usar um diálogo de uma maneira eficiente. Eu vou deixar o link desse videoclipe aqui na descrição, desse videoclipe e dos outros clipes que eu vou mencionar aqui nesse vídeo. Então é importante você assistir. Lembrando que eu tô escolhendo os clipes independente de música, tá? O outro clipe que eu quero comentar aqui é de um artista coreano chamado K-Will. O nome do
clipe é Please Don't. E o interessante desse clipe é o seguinte, você vai acompanhando essa história e é bem como aqueles livros que você tá lendo e pensando, tá, e daí? Até que chega o final. Começa o clipe, tem esse cara com essa garota, eles estão num carro e ela tá aparentemente tentando chamar a atenção dele, provocando ele, ai que saco, que droga e tal. Para de me encher o saco. E daqui a pouco aparece um segundo cara que pega nessa moça, assim, abraça, beija, e esse primeiro cara que você viu no clipe parece estar com ciúmes dos dois. E aí fica meio incomodado deles dois daquele jeito e tal, enfim. E o clipe vai indo, né, mostrando esse triângulo amoroso, mostrando. E o interessante dessa história realmente não é o que acontece durante o clipe, durante a trama ali, enfim, mas o final, né? É um final muito legal, você é surpreendido, é um plot twist bem bacana. Eu achei assim interessante. Se você não viu esse clipe, vale a pena você ver e ser surpreendido, por isso eu não vou contar aqui, não vou dar spoiler o que acontece. Também quero falar do clipe da Taylor Swift, o clipe se chama You Belong With Me, é aquele clássico romancinho da menina aparentemente nerd, que usa óculos, é muito inteligente e tudo mais, tem um vizinho super bonito e esse vizinho também é super querido com ela, parece que tem alguma coisa ali, mas ao mesmo tempo ele tem uma namorada que é a garota mais popular da escola, do colégio, enfim. E a Taylor Swift, que faz o papel dessa menina mais nerdinha, parece que tá sempre ali de escanteio, babando pelo menino e tal, e aí no final, claro, eles ficam juntos. Mas o que é interessante desse videoclipe? É uma historinha bem clichê, na verdade todos os desdobramentos previsíveis estão lá, né? Não tem nada que vai te surpreender, mas é uma historinha que tá bem contada, né? Tem alguns elementos que eu achei criativos, por exemplo, essa coisa deles conversarem pela janela, mostrando plaquinhas, eu achei isso bem legal. Então eu acho esse clipe assim, é um clichêzinho? É um clichêzinho, mas às vezes é um clichêzinho bem contado, funciona. Então por isso que eu queria trazer esse clipe aqui, porque às vezes o que a gente quer escrever não é assim, uma história muito revolucionária que vai quebrar todos os paradigmas, né, enfim, da literatura brasileira e internacional, e sim, o que você quer escrever é uma história talvez que tenha algum clichê ali e tudo mais, mas eu acho que se você traz alguns elementos diferentes para essa história, já fica um pouco mais rico, fica um pouco mais interessante. Eu, por exemplo, assisti o clipe da Taylor Swift até o final, porque eu queria saber o que ia acontecer, mesmo sabendo o que ia acontecer. Então quer dizer que ela tá bem escrita, por isso que eu quero deixar aqui de exemplo. Eu pontuaria desse clipe, de coisas interessantes ali, o ritmo dele, você vê que é uma história que mantém o tom, né, sempre um tom leve, fofinho, simpático e tudo mais. E também achei que a menina que é a namorada dele, que é a típica menina mais bonita, popular e malvada, achei até que ficou um pouco engraçado, porque me parece ali na história que ela meio que deu uma exagerada nesse papel de vilã, que tá super desgastado, né? Mas eu acho que ela foi uma coisa meio de propósito pra ficar até meio divertido, porque ela faz umas caras, assim, umas coisas. Então acho que às vezes também a gente pode brincar com isso no texto, né? Pegar um clichê e meio que brincar com ele só pra ficar engraçado, né? Dar uma pesada no clichê conscientemente, sabendo que aquilo é um clichê, você usar aquilo a teu favor e tentar transformar aquilo numa coisa divertida e até criativa. Outro clipe que eu queria mencionar aqui é do grupo BTS, é um grupo coreano também, a música é I Need You, e o que eu queria falar desse clipe é o seguinte, é um clipe que cada personagem do BTS, o BTS tem 7 membros, cada um deles ganhou uma espécie de história diferente, né? Cada um é um personagem nesse clipe. Um é o cara que foi, sei lá, abandonado pela família, ele tá lá na rua andando sem muito rumo. O outro é um que tem uma parente dentro de casa que é agredida por um cara e ele meio que volta lá tirar satisfações com esse cara e acaba dando merda lá. Enfim, aí tem outro que é depressivo, que toma uns remédios e acaba desmaiando na rua. Cada um ganha um personagem. O que é interessante desse clipe? As histórias, elas são boas porque elas são melancólicas, né? E o que eu achei interessante desse clipe, que é o que vale pra gente aplicar no texto, é como criar atmosferas, né? Quando você pega uma história que tem uma atmosfera.
A atmosfera desse clipe é uma atmosfera mais melancólica, mais cinzenta, tanto que a cor é bem chapada, não é um clipe coreano, né? Normalmente tem muito clipe de K-pop que é colorido, aquela cor sempre estourando, mas esse clipe ele é um pouco mais cinzento, né? Que tem a ver com essa ambientação. Como é que a gente faz isso no texto, né? Num clipe a gente mostra isso através de cores, ângulos, né? Enfim, detalhes de cena, e no texto a gente faz isso com descrição, né? Trazendo alguns elementos de cenário, comportamentos de pessoas que estão em volta, cores de roupas, enfim, detalhando, sei lá, a decoração de um ambiente ou o clima, em relação ao clima de temperatura mesmo. Eu acho que tudo isso ajuda você a criar uma ambientação na tua história. E ambientação eu acho uma coisa muito legal. Então, esse clipe do BTS é interessante por isso, né? Porque ele tem clima, ele tem uma ambientação que é mais melancólica e que eu achei que foi bem feita. O desdobramento das histórias é interessante, né? Tem algumas ali que você tem vontade de escrever até o final. Elas se juntam no final, mas não é nada genial, é uma coisa bem simples. Mas o interessante aqui realmente não é o final dessa história de cada personagem ali do videoclipe, mas sim você acompanhar a trajetória de cada um. E essa é uma opção que você pode fazer quando você estiver escrevendo a sua história, né? Criar uma trama em que o final não é assim, meu Deus, uma grande virada, né? Mas tem uma trajetória que é muito interessante de ser acompanhada. Tá bom, gente? É isso. Beijo, tchau!